Olá, crianças, tudo direitinho? Hoje, na nossa aula de matemática, iremos falar sobre as unidades de medidas. Unidades de medidas. As unidades de medida são modelos estabelecidos para medir diferentes grandezas, tais como o comprimento, capacidade, massa, tempo, volume, temperatura. O Sistema Internacional de Unidades, SI, define a unidade padrão de cada grandeza. Então, o Sistema Internacional de Unidades, ela vai definir um padrão de medida que seja utilizado pela maioria dos países. Então, que é de conhecimento de todos e que define em todo o mundo uma unidade padrão que é seguida pela maioria dos países. Ao longo da história da humanidade, as unidades de medida eram criadas e adaptadas de acordo com a necessidade dos povos. Então, eram utilizadas, portanto, as unidades não convencionais, como o palmo, o pé, a polegada, para fazer o passo, para fazer diferentes tipos de medições. Só que havia uma necessidade entre os povos, porque a partir das relações comerciais, houve uma necessidade em estabelecer uma unidade padrão. Por exemplo, compra e venda de mercadorias, de produtos, de terrenos. Então, para saber o peso em relação à troca de mercadorias, de produtos, né? Então, assim, para que ninguém sentisse a impressão de estar saindo em desvantagem naquelas relações. Então, com o passar do tempo, o homem foi realmente sentindo a necessidade de seguir uma unidade que fosse padronizada, ou seja, conhecida e utilizada por todos. Vamos falar primeiro sobre as medidas de comprimento. A unidade de comprimento padrão é o metro, ou seja, tem medidas que são menores que o metro, que a gente chama de submúltiplos do metro, e tem medidas que são maiores que o metro, ou seja, a gente chama múltiplos. Podemos utilizar como instrumentos de medição do comprimento a régua, a fita métrica, a trena. 1 metro corresponde a 100 centímetros. 1 centímetro corresponde a 10 milímetros. 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Eu trouxe aqui o exemplo de 3 imagens aqui para a gente observar. Então, uma borracha, um rolo de tecido e uma estrada. Então, olha só, qual é a unidade de medida mais adequada para fazer a medição do comprimento de uma borracha? Então, a gente está falando aqui de um objeto pequeno. Então, tanto a largura quanto o comprimento, a gente pode utilizar o centímetro ou o milímetro. É a unidade de medida mais adequada. Se eu observo aqui a fita métrica, a gente tem aqui do 1 até o 2, do 2 até o 3. Então, vamos observar aqui do 1 até o 2. Para a gente perceber, vocês perceberem o que representa, por exemplo, 10 milímetros, o que representa 1 milímetro. Então, do 1 ao 2, ou do 2 ao 3, a gente tem esses tracinhos aqui. Então, a gente tem ao todo 10 tracinhos que vai do 1 ao 2, do 2 ao 3 e assim vai. Então, cada um desse corresponde a 1 milímetro. Então, eu tenho do 1 ao 2, 10 milímetros. Então, do 1 ao 2, eu tenho 1 centímetro. Tá certo? Então, centímetro ou milímetro para medição de uma borracha. Quando eu vou comprar um tecido para fazer uma roupa, então eu não faz sentido eu chegar na loja e pedir esse tecido falando em milímetro ou centímetro. Então, eu vou ter que utilizar uma medida maior. Então, eu vou utilizar o quê? O metro.
1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, eu posso comprar 5 metros de tecido. Para fazer uma roupa, eu posso comprar 7 metros de tecido. E eu tenho aqui a estrada, representando, por exemplo, a distância entre Salvador e Feira de Santana. Então, para representar essa longa distância que é entre uma cidade e outra, eu utilizo de maneira mais adequada o quilômetros, porque 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Então, o quilômetro ele é usado para longas distâncias. Uma situação problema aqui para a gente refletir. Marina costuma caminhar na quadra do seu condomínio. A quadra tem formato retangular. O lado menor mede 300 centímetros e o lado maior mede 700 centímetros. Quanto mede ao todo o contorno da quadra? Primeiro a gente tem que observar o seguinte, que as medidas aqui utilizadas no problema estão em centímetros, mas a gente pode imediatamente fazer a conversão. 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, se eu digo que o lado menor da quadra, ele equivale a 300 centímetros, eu posso dizer que 300 centímetros é a mesma coisa que 3 metros. Então, olha só, vamos fazer o cálculo primeiro observando aqui em centímetros, depois em metros. 300 vezes 2, porque estamos falando de dois lados, né? Formato retangular, os lados menores e os lados maiores. Então, 2 de cada. 300 vezes 2, 600 centímetros. Lado maior, 700. 700 centímetros vezes 2, 1.400 centímetros. 600, que é o resultado aqui, mais 1.400 é igual a 2.000 centímetros. Então, a resposta em centímetros seria 2.000 centímetros ao todo tem o contorno dessa quadra. Mas eu sei que 1 metro corresponde a 100 centímetros, então eu já faço a conversão. Então, 3 metros mais 3 metros é igual a 6 metros. 7 metros mais 7 metros é igual a 14 metros. 6 mais 14 é igual a 20 metros. Então, o contorno da quadra mede 2.000 centímetros ou 20 metros. Medidas de massa. A unidade de massa padrão é o quilograma. Então, a mesma coisa que acontece com as medidas de comprimento. Eu tenho medidas, unidades que são maiores que o quilograma e tenho unidades que são menores, ou seja, os múltiplos do quilograma ou os submúltiplos. Podemos utilizar a balança de diversos tipos, uma balança de cozinha, uma balança utilizada para que a gente sobe para a gente perceber o nosso peso. Existem as balanças de precisão que são utilizadas muito em laboratórios para pesar objetos muito pequenininhos. Laboratórios, por exemplo, para pesar remédios. Então, recebe esse nome, balança de precisão, porque elas têm a capacidade de perceber, né, o peso de objetos muito pequenos, como, por exemplo, um remédio, né, a cápsula de um remédio. 1 quilograma, 1 quilo, né, como a gente chama também, corresponde a 1.000 gramas. Então, quando eu vou no mercado e compro 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar, na verdade, estou levando 1 quilo daquele produto, ou a mesma coisa de dizer 1.000 gramas de feijão, 1.000 gramas de açúcar. 1 grama corresponde a 1.000 miligramas. 1 tonelada corresponde a 1.000 quilogramas, 1.000 quilos. Então, olha só, eu trouxe aqui também para a gente refletir. A imagem de uma criança, a imagem de um botão e de um elefante. Qual é a unidade de medida mais adequada para a gente perceber o peso de uma criança? Quilograma.
tá certo? Qual é a unidade mais adequada para perceber o peso de um botão? Eu falei agora há pouco, né? Por exemplo, as balanças de precisão, que conseguem medir ali a massa, o peso de um remedinho. Então, seria aqui o miligrama ou grama, tá certo? E o elefante, tonelada, tá certo? Quilograma ou tonelada, ou seja, para pesos maiores. Situação problema. Um caminhão pode transportar no máximo 3 toneladas de mercadorias. Ele foi carregado com 900 kg de ferro, 850 kg de madeira e 250 kg de borracha. Quantos quilos de papel podem ser colocados nesse caminhão? Então, olha só, 1 tonelada equivale a 1.000 kg. Então, ele tem a capacidade máxima de transportar 3.000 kg, que é a mesma coisa que 3 toneladas. Então, se eu faço 900 quilos mais 850 quilos mais 250 quilos, eu chego ao valor de 2.000 kg. Então, dentro desse caminhão, né, já tem 2.000 kg composto por ferro, por madeira e por borracha. Então, a pergunta é: quantos quilos de papel ainda podem ser colocados nesse caminhão? Podem ser colocados no caminhão 1.000 kg ou 1 tonelada de papel, já que foram colocados 2.000 kg, que equivale a 2 toneladas. Tá certo? Medidas de capacidade. Quando eu falo de medida de capacidade, eu falo da medição de líquidos. Então, a unidade de capacidade padrão é o litro. Podemos utilizar um copo medidor, recipientes, garrafas, até mesmo seringas, para medir capacidade. 1 litro corresponde a 1.000 mililitros. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um copo medidor, muito utilizado na cozinha, para fazer medições de líquidos. E aí, eu tenho aqui uma mamadeira, uma caixa d'água e uma lata de tinta. Então, assim, qual a unidade de medida mais adequada para fazer a medição da capacidade dessa mamadeira? Então, a gente tem aqui o mililitros. Já a caixa d'água e a lata de tinta, litros, tá certo? Bora lá. Medida de capacidade. Então, situação, problema. Como podemos encher uma garrafa de 1 litro usando copos com a capacidade de 200 mililitros, 250 mililitros e 500 mililitros? 1 litro é igual a 1.000 mililitros. Então, olha só, eu posso fazer diferentes combinações. Eu posso encher 5 copos com 200 mililitros. Eu tenho 200 vezes 5 é igual a 1.000, ou seja, 1.000 mililitros ou 1 litro. 500 mililitros. Enchendo 2 copos, eu vou ter 500 vezes 2, 1.000 mililitros ou 1 litro. 250 mililitros vezes 4 copos, enchendo 4 copos de 250, eu vou ter 1.000 mililitros ou 1 litro. Gente, muito obrigada. Espero ter ajudado vocês a compreender um pouquinho a diferença entre esses diferentes tipos aí de unidade de medida. Até a próxima aula. Um beijão.